Bom, eu resolvi gravar esse vídeo para enviar isso. Tô pedindo a vocês porque já não sei até onde que o site tá plagiado, até onde que o site tá. Tô tendo até dificuldade de coisar, já não sei mais se tá ou não tá. Enfim, eu tô enviando esse vídeo pra pedir ajuda nisso, né? E contar a minha história. Conta a minha história, contar o que tá acontecendo. Então, por favor, assista esses vídeos e se puder me ajudar a encaminhar também para alguma imprensa que vocês conheçam, mundial. Eu vou tentar também. Bom, vou tentar. Antes já vou dizendo que pra mim, às vezes, para explicar tudo isso é meio complicado, então às vezes é o meu modo de dizer. Eu até fiz um esqueminha basiquinho aqui, mas bem basiquinho, só inicialmente, para poder estar tentando direcionar a minha versão dos fatos. E fiquei pensando no modo de como dizer isso, se eu fazia algo resumidamente, se eu fizesse. Ah, isso é idosa, gente. Se eu. Mas, apesar do estresse no peito, por saber que mentiram ao meu respeito, acho que seja melhor eu pegar e falar desde o início do que aconteceu para que vocês possam refletir e, sei lá, me ajudar a entender o que está acontecendo. Entendeu o que tá acontecendo? Não, alguma coisa eu já sei o que tá acontecendo. Mas eu tô falando do. Eu não sei o que falaram a meu respeito, o que disseram a meu respeito, então, dentro do que tá claro pra mim, eu vou estar tentando falar das minhas hipóteses, do que é, de como que tá acontecendo. Bom, enfim, eu tô enrolando pra falar, porque eu tô meio estressada. Mas vamos lá. Eu digo que faz 8 anos, mas faz mais de 8 anos que isso está acontecendo. Esse complô. E como que iniciou isso? Onde, como, de que modo, onde, né? Foi quando eu precisei fazer psicanálise, terapia, psicoterapia, enfim. E um primo, porque eu tinha sofrido um assalto lá e várias outras coisas que eu não preciso entrar em detalhes maiores, né? Enfim. E aí ele me deu duas opções, caminhar para tarará. Eu resolvi fazer com a Catalina Gamas Cabrita. O consultório dela lá, ela Ribeirão Preto, não sei se ainda tá lá, sei lá. Enfim, comecei a fazer o tratamento. Não sei se eu tenho que falar todos os detalhes, gente. Eu acho que não é necessário, né? Bom, enfim. Comecei o tratamento psicoterapêutico lá
E na medida que eu acho que fui me reabilitando dos outros acontecidos, né? Eu comecei a pintar, ter várias ideias, o que eu queria fazer, patatá, patati, patató, fiquei animada, tatatá, né? E eu acho que isso foi uma etapa da reabilitação que eu tava sentindo. Daí, ela pediu para que eu trouxesse as pinturas que eu tava pintando, patati, patacolá, parerera. E aí eu pintei o quadro que eu postei no Facebook. Mas eu vou mostrar de novo. Eu sou uma pessoa discreta, que eu acho que eu sou, mas eu gosto de me mostrar, porque eu sou mulher. Aí eu pintei esse quadro, olha que bonito. Lindo, né? Muito bem. Levei esse quadro para que ela visse, que ela pediu para ver. Bom, logo depois foi a ideia do projeto do Senai. Aí o projeto do Senai, que a ideia era desenvolver um protótipo, uma boneca para trabalhar a área preventiva. Vou mostrar. Aqui, ó, tudo aqui. Ela está assim porque tá calor hoje, como dizia uma amiga minha. E tá calor, então tá de fraldinha, tá assim, ó. Então, aí o Senai gentilmente desenvolveu esse protótipo para mim. Os mecanismos internos, o fio, né? Ela é lindinha, lindinha, bonitinha. Ok, agora ela vai cochilar um pouquinho, tá? Com licença. Bom, isso ainda estava lá, né? Sessões. Então, aí a Catalina me encaminhou e falou assim, ó, tem um grupo chamado CEPREV. Centro de Prevenção de Violência contra Criança e Adolescente. É uma coisa assim. E lá, e foi, né? Cheguei lá, conheci o tal de Sérgio Codato, Catalina Gamas
Cacá Cabreira, que depois fiquei sabendo que era de lá. Terezinha Barbosa, Juliana Bueno Vilela, Sônia Bueno Vilela, que faz parte do banco. Sinceramente, eu percebi uma certa hostilidade, mas como eu tava querendo ganhar dinheiro, tava com umas ideias bacanas, que eu acho que era legal e tal, poxa, tava desenvolvendo esse protótipo, me facilitaria estar indo buscando uma ONG, algum CIP, na época depois pensei no CIP, mas na hora na ONG, que poderia já estar meio caminho andado, eu sei que lá era só coisagem, isso me facilitaria para apresentar minha coisa, eu consegui patrocínio, apoio, né? Parceria. Aí fui. Bom, aí foi a partir daí que o lance começou a pegar. Porque durante esse tempo eu resolvi fazer uma faculdade e resolvi fazer terapia ocupacional, porque eu fiquei sabendo que usava atividade como meio de habilitação. E tinha tudo a ver, que psicólogo não usava, mas isso eu acho meio relativo, porque se for analisar as atividades de um modo geral em termos de profissão, todo mundo usa atividade, né? Mas enfim, resolvi fazer também pela complexidade das coisas e por também querer entender mais coisas ali, talvez na área de terapia ocupacional, como era o básico para entender várias coisas, eu acho que eu sabendo o básico de, né, eu poderia estar entendendo as coisas, as minhas curiosidades, as minhas dúvidas, o que eu queria entender, o que eu queria compreender, o que eu queria saber. Bom, aí o bicho pegou, porque começou a acontecer várias coisas. Então, eu acho que a partir daí é que o lance bicho pegou, né? Bom, aí eu comecei a fazer a faculdade, que é lá no Centro Universitário Claretiano de Batatais, e eu morava em Ribeirão Preto, então voltava. E aí eu, por comodidade, por mania coisa, né, tal, segurança, assim, deixei meu filho na casa da minha mãe e meu filho começou a estudar na escola Equilíbrio, aquele lá. Aí começou a acontecer muita coisa naquela escola. Eu era chamada direto para ir lá naquela escola. Meu Deus do céu. Meu filho na época tinha, antes disso, né, uns 7, 6 anos, mais ou menos. E o bicho começou a pegar quando ele começou a ter mais ou menos 8 anos, sei lá, o negócio começou a ferver lá. E hoje entendo que esse grupo, isso foi depois que eu fui na terapia, que eu tava fazendo o projeto, fazendo essas outras coisas, que eles foram lá e surtaram meu filho, e aí eu acho que isso foi tudo planejado, porque surtaram meu filho,
E lá na escola eu fiz a denúncia na delegacia da Duque de Caxias e sumiram as provas. Meu filho, revoltado com a situação, não queria que eu fizesse a denúncia e bom, aí ele começou a ter a distorção perceptiva naquela época. E encaminhei, tentei, porque na época eu tinha Unimed dele lá, encaminhei para a doutora Silvana. Ela tava, fui lá uma vez com ela falou que era realmente problema relacionado, talvez relacionado à escola. E mas naquela época já começava, porque eu falei para Catalina Cabreira, e aí ela falou, ligaram para mim falando que era a doutora Silvana, do consultório da doutora Silvana. E eu fui lá no consultório dela, falando, ó, teve um horário, papapá, fui lá, cheguei lá, ela falou que eu tava delirando, que ela não tinha ligado. E aí, então eu entendi hoje, né, depois de anos, eu entendi que aí, antes disso começou, né, a coisa. Então quem que poderia ter feito? Eu acho que fez. Foi o grupo Bando, né? O bandinho lá. Fui lá e depois eu resolvi sair na época porque eu não entendi direito o que estava acontecendo. Eu realmente tinha recebido essa chamada. Eu não estava delirando. Ela, eu acho que a doutora Silvana, ela não imaginava que talvez isso estaria acontecendo comigo. Mas, tudo bem. Encaminhei, fui para os lugares, enfim, foi. Bom. Aí começou a luta. Porque eu mudei meu filho de escola, as provas aí tinham sumido. Nossa, isso me cansa falar. Mas vamos lá. Acho que a partir daí, esse bando, porque havia um promotor chamado Paulo Teotônio, que estava na época responsável, que acho que foi encaminhando, eu estou entendendo um pouco, deve ser a partir da delegacia que fiz a denúncia, encaminhou para a promotoria, que é o Paulo Teotônio lá em Ribeirão Preto. E aí me falaram que ia chamar para me ajudar a fazer resolver isso, né? Tá acontecendo. Mas o processo foi arquivado. E aí eu fui lá de novo, tentando abrir o processo, não entendendo por que estava sendo arquivado, patatá, patati, patacolá.
E ele me informou que não tinha, assim, olha, não tem provas. Ele pegou o processo, não tem a prova. Aí eu que eu descobri que tinham sumido com as provas. Falei, como não tem prova? Ele tinha encaminhado um monte de provas. Bom, assim, eu vou falando, depois eu vou falando mais os detalhes, mas dentro do possível, é isso que tá vindo, eu tô falando. E aí eu eu me liguei que tinha encaminhado essas provas porque a Catalina Gamas Cabreira falou que era para encaminhar para uma ONG, um lugar lá dentro do setor da delegacia lá, que era na Duque de Caxias, só que caminhei para assistente social Regina Brito. Bom, então falei, de logo depois que descobriram que eu descobri que tinha sumido as provas através do promotor Paulo Teotônio, passei naquele lugar de novo, cadê? Fecharam o negócio, né? Bom, aí teve meu irmão conversando com meu irmão e tal. Falei, ô, isso daí você não vai rolar, poxa. Mas ele encaminhou um outro advogado para tentar verificar e abrir. Ele ia até o rapaz lá, acho que tinha que reabrir R$ 15, não sei o que lá, mas realmente ele não via na época possibilidade para estar dando andamento nesse processo, fala, né? Bom, desse modo. Aí eu coloquei. Acho que eu continuei indo lá na promotoria. E ele dizia pra mim, lembra? Não, não que é? Não é esse aí, era o outro promotor que me falou. Foi o. Ele quis provocar na época uma situação pra eu lembrar de uma coisa. Então ele dizia que não lembrava. Acho que era isso. Eu acho que era isso. E a partir daí eu fui desenvolvendo umas escritas aí, né? Eu acho que a partir daí que começou esse lance de escrever dessa maneira aí, MC Carola de Atan, desse jeito, as outras coisas, modo de escrever junto, com caps look ligado, né? Enfim. hum, ah, eu entendi que na época, até hoje, já falou época, porque faz muito tempo que isso aconteceu, mas atualmente eu acho que ainda continua algo acontecendo, né? Hum. Então, mudei meu filho de escola, trouxe meu filho perto de mim. E o que acontecia na escola? Ao mesmo tempo que eu sentia, observava que existia algo ajudando na reabilitação do meu filho, havia também aquelas, sei até o nome da mulher, o que atrapalhava a reabilitação do meu filho como? Tentando falar que tinha passado de ano, mas não tinha passado de ano, que
algumas maneiras chegava de um jeito, falava uma coisa, depois falava outra coisa. Cara, essa jossa toda, gente. Eu na época estava tão furiosa que a única coisa que eu pensava é fazer meu filho ir para a escola, o tempo todo. Tem que ir para a escola, ficar até nervosa com essa situação toda, né? Hoje já nem. E de alguma maneira ele é atacado, outra vez não era atacado, outra vez atacado. Isso tudo foi me cansando um pouco, né? Mas tá tudo ok. Por isso que acho que esse bando, eu acho que tinha talvez a promotoria, o promotor estava ajudando na reabilitação do Leonardo na escola. Logo depois que eu denunciei. E acho que o bando interferiu de alguma maneira, se filtrou lá falando com esse pessoal que é o promotor, tal, o juiz, e agindo dissimuladamente com meu filho na escola, tentando me ferrar. Então, entenderam? Você não me então, eu quero deixar as coisas bem claras, viu? Sim, interferindo na diretora para quando eu fosse na escola agisse dissimuladamente comigo, provocando uma situação para me provocar estresse. E com vários estresses que eu estava sofrendo, inclusive na faculdade. Ficava difícil, às vezes, né? Fazer várias coisas ao mesmo tempo. Hoje, como que eu vejo esse negócio na faculdade? Então, o que faziam na faculdade? Eles conversavam, utilizaram a coordenadora, professora, para enviar recados que eu achava que era coincidência, e até mesmo os ataques que inconsciente, de alguma maneira, me provocando muito estresse. E interferindo nas amizades, como a Joyce, acho que Lundinha e algumas. Tem mais alguém que eu estou esquecendo? Bom, fazendo com que eu fosse contra a faculdade, provocando esse tipo de situação. E fazendo com que as pessoas com que me ajudaram fosse contra mim, na faculdade. Que sabiam quem tinha me ajudado, né? Que era o Brecht. Não, então, sabendo disso, claro que eu não fui para ferrar a faculdade, né? Porque eles queriam. Eu tentei separar a situação. Quem for? A coordenadora, Lúcia Brissan, Carmen Flores, acho que tinha mais gente lá. Enfim. Fiz a denúncia no prefeito, mas não tive nenhuma resposta. Achei isso muito esquisito. Mas tudo bem. Porque eu acho que tinha. Aí juntou.
Tinha Gertrudes, que era secretária lá de educação, Ribeirão Preto. Eu sabia que ela tá conformada lá com o povo da África, lá. E tinha gente. Tirar tudo, enfim, então se infiltraram, acho que. Bom, daí foi. Aí eu demorei muito tempo pra me formar, né? Uma guerra isso aí. Principalmente quando fui escrever no artigo. Foi uma porcaria. Não tô falando que o meu artigo foi uma porcaria. Tô falando que foi uma merda, toda essa merda do que aconteceu dentro da faculdade. Não queriam que eu me formasse. Eu quase desisti várias vezes. Eu saí, voltei, continuei. Eu tô formada já há muito tempo. O que mais? Acho que é melhor, já que tá falando tudo, né? Então vamos citar os nomes. Já fizeram, né? Não, em relação à faculdade, gente, sabe se eu falar o que tem diz o que fizeram? Não precisa falar, né, gente? Tentaram me detonar lá na faculdade. Que eu nunca. Eu já era. Né? Enfim. Eu me formei, graças a Deus. Com vontade de xixi. Eu não sei quanto tempo tem de gravação aqui. O que é? Bom, peraí que eu vou fazer um xixi, já volto. Sim, uma vez a Janete, que é a minha advogada, tá resolvendo a pensão do meu filho. Não sei em que momento eu tava conversando com ela falou assim: Quero. Sabe como? De que maneira? Como, né? Ai, como que eu sei dessas coisas todas, né? Que eu desconfio das coisas. Não é só pelo que você observa, porque eu percebia que eu ia lá na escola do meu filho. Conversar com o professor, diretora. Como que era aquela escola, gente? Bom, enfim.
passou por, depois daquela escola, ele passou por uma, duas, três, quatro, cinco, passou lá. Mas em Ribeirão. Quando eu fui lá fazer a matrícula, era de um jeito, de repente. Ai, Deus, o povo ficava lá, a mulherada ficava de um jeito esquisito. E porque também alguns me diziam, já falando que eu desconfiava, falava alguma coisa e me disseram, não, esse negócio. E eu tenho uns papelzinhos guardados ainda, né? E percebia por isso, né? Mulherada, sei lá, que a diretora às vezes ficava mais amena, quando eu não tava, ficava vendo isso aqui, alguma coisa. Bom, e por que eu sei que o juiz está envolvido? Que eu deduzo que esteja? Porque interferindo? Porque quando eu fui numa audiência com o juiz, ele teve, até escrevi aí, tá no Facebook, não tirei não, tá aí escrito, que ele levantou, foi lá no lado, passou, quer dizer, onde fica lá o juiz, né? Um canto lá, pegou a carteira, olhou, coisado, pôs o negócio de novo lá, com a cara meio esquisita. Aí eu vi na parede um, um quadro com os escritos japoneses. Assim. Acho que era preto e branco. Branco, quadro com escrito e tal. E aí, da outra vez que eu fui junto com a advogada lá, cadê o quadro? Tinha outra juíza, por sinal legal e tal. E aí eu falei, conhecendo o bando o que acontecia. Falei, tem gente por trás, por que ele ia agir dessa maneira? Alguém tem. O bando, a Catalina, o bando de lá. Bom, enfim. Estou começando a sentir uma agitaçãozinha mental. Parece que alguém está indo contra mim. Está nervoso com a situação. Não sei quem, não sei que lá. Mas estou sentindo isso. Uma raiva e ó. Vocês sabem que eu sei separar bem essas coisas, né? Agitação mental, algo que vem contra. Tenho vontade de até desligar a máquina, porque está me incomodando. Como que eu vou desligar isso? Senhor juiz, eu tenho que dizer, e sei que tu
Dizer que estava com pressa para alimentar, que todo mundo está com pressa para se alimentar. Ah, meu filho hoje recebe uma advogada, ganhamos uma etapa, né? Na verdade, ela ganhou juntamente com um juiz tal que a juíza, não sei, tem vários tipos de substitutos que tem, né? Hoje eu recebo uma pensão, um salário mínimo referente à pensão. A voz do Leonardo. Mas não tem como não dizer isso, já que eu tô abrindo o jogo falando tudo, né? Alguém tá no telefone. Quem é? Não, obrigada. Hoje não. Já tenho. Bom, enfim, olha que interessante. A máquina até. Graças a Deus. Bom. Então, eu falei disso. Muito bem. Aqui é porque já que é para tentar me entender, me compreender, né? Como foi que fez o quê? Então, juiz. Ah, claro. Já sabia que tinha aí, né? Câmera no poste, microfone no vizinho, essas coisas arada toda. Talvez seja essa agitaçãozinha mental do contra, porque por uma situação que eu tava lá, deve ser isso. Tá. Aí, bom, uma internet hackeada, e-mail, Facebook, pessoas de fora, família interferindo, tava uma coisa, uma jossa. Hoje deu uma acalmada parcialmente. Nossa.
sei que foi que o bando estava envolvido, né? Que a Catalina. Eu já desconfiava que era ela, né? Acho que eu já pus isso na internet, né? No YouTube, tá? No YouTube, meu vídeo, né? Como que eu sei? Não sei se eu falei como que eu sei. Que eu fiquei sabendo. Não, porque eu já tava desconfiada, tava. Mas eu tive a certeza quando meu primo, André Vieira de Almeida, um psicólogo da hora, me falou na casa do pai dele, na sutileza. Agora eu vou falar tudo. E aí. E aí fui lá, a história dela. Não, antes. Isso foi antes. Sei lá. Bom, enfim. Mas isso eu descobri, eu já estava morando em Brodowski. Tá. Eu já pulei uma etapa, né? Não. Vamos voltar. Já que tô contando a história, contando tudo direitinho, né? Então. Tá. Fui. Então, e aí. Esse rolo todo tava morando em Ribeirão Preto. Aí, o que aconteceu? Eu tava morando no Delbux, lá na Vila Virgínia. E já não bastasse tudo o que estava acontecendo, eu tenho quase que certeza absoluta que foi o bando através do cara que estouraram a porta do meu apartamento e me socaram. Lá justificando merda, algumas coisas que não tem nada a ver, mas foi a mando deles, desse bando, que fizeram isso. Porque tava difícil para mim arranjar emprego. O que eu comecei a fazer? Eu fazia pão, bolo e vendia. Fazia o que dava na telha lá, punha na cesta e saía lá para vender. E aí eu já tava fazendo uns clientezinhos lá bacana no meu bolso. Por isso, ganhando uma graninha. E aí, por um motivo torpe, fizeram isso. E com meu filho dentro de casa. A sorte é que tinha uma vizinha ao lado, morando com o esposo lá. E eu saí e pedi socorro. Por quê? Porque eu vi que na frente tava a família lá, filha da puta. Tava a família do cara que estourou a porta do meu apartamento. Que era uma escada. Assim, ó. Pra que eu não fugisse, não tinha como escapar. Então, pus a porta lá. Eles abriram, assim que eles abriram a porta, o rapaz saiu correndo e a família Rintintim entrou pra dentro lá. Aí depois disso eu não quis ficar morando lá não, né? Eu mudei pra casa da minha mãe
querendo vender esse apartamento, né? Mas eu já tava num estresse danado. Bom, fui lá, mudei pra casa da minha mãe. Eu não vi, mas tenho quase que certeza que bloquearam minha pensão que eu recebo do meu pai, pelo Banco do Brasil. Mas eu e meu filho passamos fome, ficamos comendo. E aí vocês vão pensar, poxa, teu irmão, tua irmã, tua mãe, tudo concomunado, com de alguma maneira interferindo nessas pessoas. E aí eu já tinha sido agredida naquele apartamento com um cara que estourou a porta do meu apartamento. Cortaram a pensão, ainda por cima. Acho que colocaram, que era o apartamento da casa da minha mãe, né? Que eu tinha mudado. Tava com um barulho só para provocar mais estresse. E eu nessa situação toda quase me prostituí. Eu tava sem quase. Não, tava sem um puto de grana. Situação difícil. A sorte foi que um amigo meu me ajudou. Eu considero tanto que fico até não querendo falar o nome dele. Pra proteger, né? Mas talvez a proteção esteja no falar. Então, já que eu não coisei, a situação tá numa situação desse jeito, prefiro falar. Meu amigo Vanderlei. Se não fosse ele, eu e meu filho, a gente estaria ferrado. Xixi de novo.
se quer provocar estresse em alguém, bicho, dá pra fazer bastante coisa, né? Isso aí conta. Bom, depois disso, utilizando minha família para me causar estresse, o que mais que aconteceu? Assim, aí, irmão tava numa situação terrível, tentou fazer com que eu saísse da casa da minha mãe, levando apenas 24, 26 meses. Pedindo para assinar o papel. Aí tinha o Rodrigo, que sabe que tentaram chegar no Rodrigo, que precisava da assinatura do Rodrigo para vender o apartamento. Vender o apartamento do Bel Books. Eles deram um jeito de, sei lá, falar que tava tudo bem pro Rodrigo, por trás de mim, antes de mim, tá? E aí eles venderam o apartamento. E aí a sorte foi que o papel da venda dos 24, 26 mil, acho que era 26 mil, não foi. Não aceitaram. Agradeço porque eu acho que isso tem a ver com essa ajuda que recebi, estava relacionado com o Ministério Público. Eu não sei quem me ajudou nisso, foi o promotor ou o juiz. Acho que eu não sei quem foi. E aí um tio Jair, me ajudou. Pedi ajuda dele para me ajudar a ter essa casa em Brodowski, que o meu irmão estava construindo, e aí, graças a Deus, deu tudo certo. Então, por isso hoje estou aqui em Brodowski. Foi meio que um acordo, ele ajudou a resolver a situação extrema, né? Eu já sabia que desconfiava que a Catalina e o bando estavam por trás do meu irmão naquela época. A minha irmã, minha mãe, que de alguma maneira eles estavam interferindo sem eu saber, porque pelo comportamento deles. O comportamento da minha mãe, o comportamento da minha irmã, não estou falando que tudo está relacionado ao comportamento deles. Existe sim alguns perrengues que acontecem, mas são, eu acho que não sei, em relação a isso que eu preciso pensar um pouco mais a respeito, mas eu acho que isso talvez seja um motivo torpe em relação ao meu irmão, minha irmã, minha mãe. É que tem, mas eu acho que eles utilizaram esse sentimento para estimular e fazer o que eles fizeram na época do apartamento, né? Para eles não quererem que eu tenha, né? Eu acho que isso está relacionado a N coisas.
está relacionado ao meu pai, algumas situações referentes ao meu relacionamento com ele. Não apenas por isso. Para mim fica um tanto difícil julgá-los, porque julgar não é julgar, porque eles não são de todo mal. Quando vim do Japão, eles me ajudaram muito. Meu irmão me ajudou, minha irmã me ajudou. Claro que não foi apenas foi só ajuda, teve situações de briga mesmo, briga com referente à família, mas eu vou entrar em mais detalhes em relação a isso mais pra frente, porque eu preciso chegar no ponto onde eu quero chegar, porque isso daí eu vou difícil falar disso pra mim. Mas bem, eu vou falar, cara, mas eu acho que vai ser bom pra que todo mundo entenda a situação. Enfim. Então, aí todo esse quando eu ainda estava na casa com a minha mãe, aconteceu isso daí, que mais? Roubaram minha carteira. Eu acho que fizeram algo para incriminar o cara do estacionamento. Então, porque eu tava tendo uma relação com que o rapaz do estacionamento que mora do lado da casa da minha mãe, próximo ali. Então, tentaram, por quê? Porque tinha microfone lá no apartamento da minha mãe, tenho certeza. A internet estava grampeada e tudo que estava acontecendo. Então, eu fui sair pra comprar o quê? Sei lá, era à noite. Aí eu vi o cara, alguém deve ter pulado o muro, coisou, tinha a moto, puxaram minha bolsa e tentaram roubar minha carteira de identidade do meu filho, chave. Enfim, claro, fui na delegacia, fiz denúncia, eu achei isso muito coincidência porque é por causa de hoje também, né? Bom, enfim, tudo isso foi. Fiz o registro na delegacia. E teve uma pessoa que me ajudou, um investigador. Eu gosto muito, que é as pessoas fazem algumas coisas, não tem noção do que faz, e eu sei que faz por bem. Ele me ajudou
E eu vou dizer sim. É o Robson. Bom, continuando. Deixa eu ver que horas são. Segunda luz dessa casa. Daí já começou já também o negócio, o lance do namorado, né? Porque eu tinha. Me relacionava com as pessoas, com um rapaz, depois o rapaz falava uma coisa que eu deduzia que tinha alguém por trás, que ele queria se afastar. Não todos, né? Outros se afastaram, se posicionaram, outro eu que não quis, aconteceram situações, mas algumas situações que realmente eu estava envolvendo, começando o envolvimento, eu percebi isso daí. E foi. Foi indo o caminho. Tá. Quando eu mudei para Brodowski, aí eu percebi que a situação estava ficando mais ampla. Por quê? Porque tinha. Percebi que eles chegaram na Rede Globo, na, em alguns artistas, em, da SBT também, que eu tinha Sky. E o estresse piorou por quê? Porque eles tentavam fazer mais. Por quê? Porque ele ficava enviando conta, eu não conseguia. Nossa, puta merda. Nossa senhora. Eu ficava. Você se lembra desse negócio? Ó, enviavam conta que não. Tentava fazer um negócio pra mudar de conta. Aí eu ligava, penava muito do protocolo da Sky. Aí, como que era? Da, aí enviavam duas contas. A conta, tipo assim, eu mudei de conta para um outro dia, que para isso me facilitaria lembrar aí que tá, né? Já na energia, água, tudo assim, no mesmo dia. Então eu mudei de dia, aí enviavam duas contas do mês anterior e do dia que atual. E aí o mês que eu pagava, que era um mês inteiro da Sky, não vinha o mês inteiro. Não assisti o mês inteiro. E através tem programas que eu não conseguia assistir porque sabiam que eu queria, tinha um interesse para assistir. Não... o programa do Jô Soares. E aí eu contava, eu ficou no estresse danado que eu cancelei essa jossa. Além disso, vizinho, gente passando, coisando, nossa, o estresse daqueles. Vocês acham que eu não tentei procurar emprego? Tentei procurar emprego, mas aí ficavam uns boicotes. Foi me estressando as coisas tudo. Até namorado, pessoas que eu sentia atração, que eu tava querendo relacionar, tava boicotado, fui indo, tentando cortar todas as minhas necessidades. Eu acho que
existe pessoas que tentam de alguma maneira me ajudar por trás. Porque senão a situação estava mais grave ainda, né? Claro que mesmo durante todo esse tempo, a escola, a mesma coisa, né, Mantosa? É a diretora, filha da... tentando, interferiram na cabeça do meu filho, tentando fazer alguma coisa, manipulando mensagens, né? E eu lutando com isso tudo. Eu acho que a distorção perceptiva foi porque sabiam que isso me afetaria muito, então provocaram isso, meu filho. Na verdade, eu não tenho tanto conhecimento referente a isso, mas deve ter algum meio para fazer isso daí, porque, enfim, gente, o tempo de gravação, eu acho que eu vou postar isso e deixa eu ver se dá pra gravar tudo. Eu acho que eu vou postar isso como... eu vou datar. E aí eu continuo.